tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando houve Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Olá, atendendo a pedidos, esse vídeo é sobre acordes diminutos. Vamos entender um pouco a sua função e como aplicá-los. Quando me chamou, eu vi. Quando dei por mim, estava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Eu estou utilizando o violão Maico Galaxy Flat VM225F na cor natural brilhante, que possui o tampo spruce, que permite um equilíbrio sonoro e uma projeção médio-agudo muito interessante. E além disso, ele é extremamente confortável, ideal para você que vai fazer um som com os amigos ou tocar num barzinho. Conheça mais esse violão no site da Maico. Existem vários tipos de acordes maiores, menores, que nós já abordamos na outra aula, né? Hoje, falando de acordes diminutos, nós precisamos entender essa formação do acorde. O acorde diminuto ele é formado por tônica, terça menor, quinta diminuta e sétima diminuta. Ou eu posso pensar de uma forma mais prática, que ele é formado por terças menores. Então, por exemplo, eu tenho sol diminuto, eu tenho a nota sol, que é a tônica, depois eu tenho a terça menor, que é si bemol, depois a quinta diminuta, que é ré bemol, e depois a sétima diminuta, que é fá bemol. Bem, aí você pensa assim, fá bemol? Por que não dizer mi? Isso chama enarmonia, que são notas que têm nomes diferentes e mesmo som. No caso aqui, auditivamente, fá bemol e mi têm o mesmo som, mas a nomenclatura correta para a formação do acorde é que ele seja com sétima diminuta. Então, eu não poderia falar mi, por isso, eu tenho que dizer fá bemol, porque fá é a sétima de sol. Sendo então uma sétima diminuta, eu tenho que usar então fá bemol. O acorde diminuto tem uma característica de dominante. O que é isso? O acorde dominante ele precisa de resolução. Por exemplo, eu tenho dó maior. O quinto grau de dó seria sol com sétima, né? A dominante de dó. Se eu faço aqui dó e sol com sétima, por exemplo, ele me pede uma resolução, não dá a sensação de término, de repouso. Olha só. Quando eu faço dó, sol com sétima e volto para o dó, por exemplo, eu tenho então essa sensação de repouso do acorde. O diminuto é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu faço sol, depois sol sustenido diminuto, ele cria uma tensão que precisa de uma resolução. Por exemplo, eu vou resolver no próximo acorde, que seria lá menor. Então ele dá essa sensação que é natural, característica dos acordes dominantes. Vamos pensar numa sequência sol, lá menor, depois ré com sétima e si menor. Aqui eu então vou fazer sol com sétima maior, só para dar um temperinho. Lá menor com sétima, ré com sétima e nona, depois si menor com sétima também. Vou voltar para o lá menor, ré com sétima e nona e terminar no sol. Essa sequência é uma sequência muito tradicional. O que a gente vai fazer? Nós vamos colocar os acordes diminutos entre os acordes menores. Então, por exemplo, eu tenho sol maior. Antes de ir para o lá menor, eu vou fazer um sol sustenido diminuto. Mas veja bem, por que fazer esse sol sustenido diminuto? Ele vai exercer a função que teria o mi com sétima, que é a dominante de lá menor. Então, por exemplo, numa sequência normal eu faria sol, depois mi com sétima e lá menor. Eu posso substituir esse quinto grau de lá menor por um acorde diminuto meio tom abaixo dele. Ou seja, sol sustenido está meio tom de lá menor. Então ficaria assim, ó. Resolveu e ficou super legal. Ou seja, eu substituí o mi com sétima pelo sol sustenido diminuto. Então, vamos colocar os diminutos que vão ser meio tom abaixo do próximo acorde
para vocês entenderem melhor. Então, Sol maior com sétima, depois Sol sustenido diminuto, Lá com sétima, Lá menor com sétima, depois Ré com sétima e nona, aí eu vou para o Si. Antes de eu ir para o Si, eu vou fazer então Lá sustenido diminuto, depois o Si menor. Então veja só. E para voltar eu posso fazer a mesma coisa. Outra coisa interessante é que existem 3 acordes diminutos apenas. Os outros nada mais é que a inversão desse acorde. Como assim, Débora? Eu tenho Sol, Si bemol, Ré bemol, Fá bemol, e aí eu continuo a sequência de novo. Sol, Si bemol, Ré bemol, Fá bemol e Sol. Ou seja, se eu fizer o acorde de Sol diminuto, Si diminuto, Ré bemol diminuto ou Fá bemol diminuto, nada mais é do que o mesmo acorde, só que começando de uma outra nota, ou seja, numa outra inversão. Nós utilizamos muito isso nas músicas, por exemplo, a música Nós. Todos esses 4 diminutos que eu fiz possuem as mesmas notas. Então, quando eu fiz aqui Ré sustenido diminuto e depois eu fiz Fá sustenido diminuto, depois Lá diminuto e Dó diminuto, eu tive as mesmas notas. E eu posso também utilizar na mesma harmonização, por exemplo. Aqui eu utilizei todos os acordes e poderia, numa harmonização, colocar até mais acordes diminutos. Aí, como eu falei para vocês, a harmonização tem N possibilidades. Então, depende da sua criatividade, do seu objetivo. Quando chegou carta, abri. Quando eu vi, salifiquei, até dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Estude os acordes diminutos em todas as regiões do braço. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. E continue ligado no canal da Maico, porque por aqui sempre novidades. Até a próxima! Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando lhe achei, me perdi.